Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. 10 da manhã. As notícias com Carla Jorge Carvalho. O ministro Sombra do Chega para a Reforma do Estado diz que o período de incêndios não deve servir de desculpa para a continuidade de Luís Neves no governo e defende a saída imediata do ministro da Administração Interna. Ouvido há pouco no explicador, Miguel Corte Real defende que o ministro deve abandonar já o cargo, até porque para Corte Real não há ministro da Administração Interna atualmente, muito menos concentrado no tema dos incêndios. O ministro está concentrado nessa matéria, peço desculpa. O ministro das últimas semanas, quando falou, foi para falar desta matéria. Não, já não existe ministro da Administração Interna. Funcionalmente já não existe. Existe uma pessoa que está no seu direito a defender-se, mas não existe ministro da Administração Interna. E, portanto, há um problema funcional, e o funcional é não existir ministro da Administração Interna, e há um problema político. Temos a Ministra da Justiça a investigar o ministro da Administração Interna. E, portanto, nós temos que ter capacidade de assumir as coisas como elas são. Portanto, não há outra forma. O Chega já tinha defendido ontem em comunicado a demissão imediata de Luís Neves. Miguel Corte Real considera que, havendo demissão, deve avançar na mesma a Comissão Parlamentar de Inquérito pedida pelo partido. A Comissão Parlamentar de Inquérito não tem um objetivo de demitir o ministro. São duas dimensões. Portanto, avançará independentemente de Luís Neves estar ou não ministro em setembro? Sim, se as questões essenciais não ficassem esclarecidas, e não me parece que fiquem esclarecidas com a demissão do ministro, a Comissão Parlamentar avançará, claro que sim. Miguel Corte Real, o ministro Sombra do Chega para a Reforma do Estado, o convidado do explicador desta manhã. O PS também sobe o tom e alerta que a situação em torno do ministro da Administração Interna atingiu o limite do admissível. O líder parlamentar dos socialistas, Eurico Brilhante Dias, pede por isso a Luís Montenegro para que tome decisões difíceis. São desenvolvimentos com especial gravidade. O assunto em torno do Sr. Ministro da Administração Interna atingiu o limite do admissível no quadro do normal funcionamento das instituições. Já chegamos ao momento, já temos o Governo a investigar o Governo, a Ministra da Justiça a promover o inquérito das atividades de um seu colega de Governo. O Sr. Primeiro-Ministro, há que dizê-lo, é o responsável exclusivo, único pela composição do Governo e, nesse sentido, mais uma vez exortamos o Sr. Primeiro-Ministro a pôr ordem no Governo e a defender o respeito pelas instituições, que é aquilo que neste momento está em causa. É a reação dos socialistas depois de ser conhecida o pedido de auditoria aos 8 anos de Luís Neves, à frente da Polícia Judiciária. Ontem foi ainda noticiado que o empreiteiro, amigo do ministro, também fez obras na casa do diretor financeiro da PJ. E perante estas notícias, o Presidente da República volta a falar em público. António José Seguro vem agora pedir estabilidade. Avisa que, independentemente da mudança de governos, o mais importante é a continuidade das políticas. O chefe de Estado fez ontem declarações aos jornalistas em 2 momentos para reforçar esta mensagem. É a necessidade de termos políticas públicas estáveis. Mudaram governos, mudaram membros do governo na área do turismo, mas segue-se uma sequência. Um bom exemplo que deve proliferar noutras áreas setoriais da governação do nosso país. Porque há só um país e os governos sucedem-se outros, a esses sucederão outros. É importante que exista essa estabilidade, porque isso depois traz vantagens para o nosso país. António José Seguro em declarações na inauguração da Feira de São Mateus, em Viseu. O Presidente da República também já tinha pedido a preservação do Estado de Direito Democrático. O Presidente da Associação de Diretores Escolares afirma que as pautas com as notas dos exames estão a ser afixadas com normalidade e dentro do previsto. Em declarações esta manhã à Rádio Observador, Filinto Lima fala num processo pacífico que correu melhor agora, face aos problemas verificados na primeira fase dos exames. O Miguel Pinheiro Correia está numa escola básica em Vila Nova de Gaia. Miguel, e por aí confirma-se que já há notas?
Tal como confirmou ao Observador há pouco o Presidente da Associação de Diretores Escolares, as notas já foram afixadas ou estão a ser afixadas aqui, agora numa escola secundária, na Escola Secundária Inês de Castro, perto da Escola Básica Dom Pedro I. Começamos a ver, a partir das 9, alguns pais e alunos também, aliás, até mais pais do que alunos, temos visto alguns encarregados de educação que vêm sozinhos também consultar os resultados dessa segunda fase dos exames do ensino secundário, entretanto já afixados, e neste momento são ainda os únicos resultados disponíveis. Isto porque durante a manhã as escolas estiveram a receber os resultados, ou estão ainda a receber os resultados das reapreciações da primeira fase, que deverão ser afixadas durante a tarde. Filinto Lima, com quem falámos há pouco, confirmava que o cenário que encontramos nesta escola não é muito diferente, ou não será muito diferente do que se verifica no resto do país. As escolas receberam as notas ontem, sem as falhas verificadas na primeira fase, e por isso hoje é esperado um dia tranquilo, até de muita alegria. Vamos ouvir essas declarações do Presidente da Associação de Diretores Escolares. Os ficheiros chegaram ontem, a meio da tarde, início da noite. Nós hoje de manhã estamos a produzir as pautas, que é um processo relativamente célere e, portanto, se não for agora às 9, será às 9h30 ou às 10 horas. Durante a manhã, os nossos alunos podem consultar as pautas em relação às classificações da segunda fase, que decorreu de uma forma muito pacífica. Também era difícil decorrer pior do que a primeira, mas muito pacífica, porque não houve ruído, eram menos alunos com certeza, mas estamos otimistas e, portanto, hoje vai ser um dia de alegria, vai ser o segundo dia deste processo, um dia de alegria para os nossos alunos. Ouvíamos aqui Filinto Lima com essa expectativa de alegria, falou connosco à porta da Escola Básica Dom Pedro I, porque hoje também são divulgados os resultados das provas finais do ensino básico. Claro que estes, como têm menos preocupação ou têm preocupado menos até a comunidade escolar, ao contrário das provas do 12º ano, que se revestem aqui de uma relevância maior por serem importantes para os alunos que agora se querem candidatar ao ensino superior, e esses alunos que querem seguir os estudos puderam candidatar-se na primeira fase até ontem, terminou ontem a primeira fase de candidaturas, sendo que só hoje, durante a tarde, como dizia, é que serão conhecidos os resultados das reapreciações. No entanto, há essa garantia de que os alunos que tiverem uma alteração na nota, na classificação, têm ainda 3 dias para atualizar a candidatura e assim também não saírem prejudicados nessa candidatura ao ensino superior. Ora, por aqui, como dizia, o cenário ainda é calmo, há alguns pais que venham consultar os resultados, sendo que há esta expectativa de ser um dia alegre, um dia de fim de ciclo. Também Filinto Lima dizia que seria um dia para encerrar esta novela mexicana que se prolongou com esta divulgação dos resultados e, por isso, agora também com tempo para preparar o próximo ano, seguindo mesmo este modelo, mas melhorado para que não apresente as dificuldades que se verificaram este ano. Por isso, sim, é com essa alegria, com essa expectativa de encerrar aqui um ciclo e de olhar já para o ensino superior, os alunos que assim o entenderem, que muitos têm vindo aqui à Escola Secundária Inês de Castro em Gaia e também em todo o país. É para encerrar o ciclo, como dizias, Miguel Pinheiro Correia, numa escola básica em Vila Nova de Gaia. Já a Marta Caramelo Nobre está na Escola Secundária de Camões, o antigo Liceu Camões, em Lisboa, onde na primeira fase houve muitos atrasos na divulgação das notas. E Marta, desta vez o cenário também é diferente por aí. Bom dia, Carla. Precisamente aqui no Liceu Camões as pautas já estão afixadas. Chegaram ontem, por volta das 6 da tarde, e foram logo afixadas nessa altura. A escola está aberta desde as 8 da manhã e têm chegado alguns pais e alunos, mas muito a conta-gotas. São poucos os que chegam, na verdade. Mas comigo tenho aqui uma mãe que até parece satisfeita com o que vê na pauta. Bom dia. Vejo que parece contente. Correu bem esta segunda fase? Sim, correu-lhe bem. Pronto, já completou o secundário. E relativamente à primeira fase, pediu o recurso da nota ou também correu... Sim, pedimos reapreciação, sim. E portanto ainda não tem esse feedback, não. Ok. E portanto, ou seja, continua aqui esta ansiedade para saber também... Sim, porque dependente da nota, não é? Ela pode candidatar-se à primeira fase ainda ou não é? Portanto, e há bocado falava da questão das N's, que... Sim, pronto, isso também é outra preocupação, porque neste momento, a partir do momento em que saem as notas, temos 3 dias para fazer a candidatura. E, portanto, como amanhã já é sábado e domingo, está-me a preocupar um bocado este timing do pedir a ficha N's, visto que a nota ainda não saiu, não é?
Espero. Há aqui algumas preocupações. Muito obrigada. Sim, Carla, fica aqui o balanço de uma mãe que veio esta manhã consultar a nota da segunda fase da sua filha e lá está, não é para já o fim desta ansiedade, porque ainda resta saber a nota do recurso da primeira fase, bem como esta questão do pedido da ficha ENS, que diz quando o aluno termina efetivamente o secundário, que é também o que precisa para se candidatar ao ensino superior. Mas já se respira de alívio, percebemos isso. Marta Caramelo Nobre, numa escola secundária em Lisboa, o antigo Liceu Camões. A situação está mais favorável nas escolas de todo o país, com os resultados a serem afixados dentro do previsto. Significa também isso que a partir de hoje as escolas podem enviar aos alunos as versões digitalizadas das provas, à semelhança do que aconteceu na primeira fase. E falamos agora do eclipse solar da próxima quarta-feira. A Ordem dos Médicos alerta para os riscos de observar o eclipse a olho nu e por isso pede que sejam colocados alertas em locais públicos para sensibilizar a população. É um pedido feito pela Presidente do Colégio de Oftalmologia da Ordem dos Médicos. A agência Luz, a Joana Ferreira, lembra que há pessoas que podem estar de férias e que não tenham conhecimento do eclipse do próximo dia 12. Diz por isso que é importante indicar todos os cuidados a ter perante o eclipse. Eu acho que devíamos ter alertas em todos os meios de comunicação social, em todos os meios exteriores ou em todos os espaços exteriores, como são as praias ou outros, miradores, ou seja, principalmente estamos numa época de férias, vão ser aqueles mais frequentados e podemos ter vários cidadãos que não estejam alertados, mesmo com toda a informação para o eclipse, que o eclipse vai acontecer, porque efetivamente só iremos estar seguros se quisermos visualizar diretamente com os óculos certificados. Joana Ferreira alerta ainda para os riscos de olhar diretamente e sem proteção para o momento. Estamos entre aspas, a queimar algumas das células da nossa retina que são fundamentais para a nossa visão. E, portanto, se isto acontecer, a seguir a esta retinopatia, iremos ter queixas de diminuição da visão central, de uma área do campo central como uma mancha escura, um escotoma, de a visão distorcida, que são as metamorfópsias, ou a descromatópsia, alterações nas visões das cores, na visão cromática das cores. A Presidente do Colégio de Oftalmologia da Ordem dos Médicos sobre os cuidados a ter na observação do eclipse solar do próximo dia 12. Parcial ou total, Joana Ferreira avisa que os riscos de olhar diretamente sem proteção são os mesmos. Importa dizer que há a possibilidade de adquirir os óculos gratuitamente através do site clubedavisão.pt. Boa sorte nisso. Isso mesmo. Pode saber mais sobre o eclipse solar da próxima semana no podcast Guia para o Eclipse. Vai para o ar todos os dias, até quarta-feira, depois das 5 da tarde, mas os vários episódios que já foram transmitidos estão disponíveis em podcast no site do Observador. Agora são 10h12. Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora? Desde 1996 que não havia tantas candidaturas na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Este ano há mais de 60 mil candidatos. Os dados foram divulgados há pouco pelo Instituto para o Ensino Superior. Foi registado um crescimento superior a 20% face ao ano passado. Na Tailândia, pelo menos 7 pessoas morreram e 15 ficaram feridas num tiroteio numa escola. O autor está entre as vítimas mortais. É um rapaz de 17 anos, aluno da escola. A polícia revela que ele também terá matado os avós em casa antes de seguir para a escola. Este ataque aconteceu numa província a norte de Bangkok. A polícia tailandesa está ainda a investigar as motivações deste ataque. Donald Trump repete que a guerra com o Irão pode estar muito perto do fim. O presidente dos Estados Unidos antecipa também que os preços do petróleo não vão continuar elevados por muito mais tempo. As declarações foram feitas ontem à noite na Sala Oval da Casa Branca numa conferência de imprensa. Este programa tem o apoio de BetClick.